Marcos capítulo 1. Verso 15 diz assim, Marcos 1,15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Até aí, fecha os olhos, vamos orar. Querido Deus, mais uma vez nos achegamos diante de Ti, Senhor. Cônscios da nossa dependência, da nossa pequenez, da nossa miserabilidade, diante da Sua grandeza e da Sua majestade. Com temor e tremor nos achegamos diante de Ti. Ó Deus Santo, usa da graça, da Sua graça conosco essa noite. Despeja dessa graça gloriosa, abundante, sobre todos nós. Salva-nos, Senhor, seremos salvos. Liberta-nos e seremos livres. Santifica-nos e seremos santos. Oh Deus Santo, faz Teu reino avançar essa noite. Receba a glória para si e nos conforma à imagem do Seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos iniciar. Como que eu inicio a mensagem? Como eu abordo o pecador? Como eu prego para uma senhora, um bêbado, um drogado, a minha mãe, num púlpito, numa missão? Como que eu começo a abordagem? Está aqui, né? Como abordar o pecador? A obra do evangelismo consiste em levar pecadores ao arrependimento e à fé. É o que está em Marcos, o primeiro sermão de Jesus. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. A única maneira de pecadores serem salvos, grave isso e não esqueça jamais, é se arrependendo e crendo. Ok? A tua mãe ímpia, teu pai ímpio, teu vizinho, o traficante, que estão condenados até o pescoço ao inferno, como eles podem ser salvos? Qual é a única maneira deles serem salvos? Se arrependendo e crendo. Então a tarefa da grande comissão consiste em levar dos maiores aos menores, dos pequenos e os grandes, é levá-los ao arrependimento e à fé. É isso que você tem que fazer com teu pai, mãe, irmão, ou seja quem for. Como evangelizar? O julgamento de Deus. Grave essa palavra, o julgamento de Deus. Nós estudamos antes, nós estamos estudando como abordar o pecador, ok? Como eu inicio o evangelismo. Primeiro apresentando a lei de Moisés ao pecador. Não foi isso? Você expõe a lei para que ele reconheça o seu pecado e clame para o arrependimento. Você não inicia o evangelismo dizendo, Jesus te ama. Deus tem um plano maravilhoso. Não, você inicia o evangelismo expondo a lei, para que ele reconheça o pecado e clame por arrependimento. Apresentamos depois o amor de Deus demonstrado na cruz. A lei leva o pecador ao arrependimento. As promessas do evangelho levam o pecador à fé. A tarefa da grande comissão consiste em levar ao arrependimento e à fé. Você espanca o pecador com a lei, tira dele toda a esperança de salvação em si mesmo, através da lei, tira todo o mérito dele através da lei. E agora você apresenta o amor de Deus, demonstrado nas promessas do Evangelho, na cruz de Cristo. Uma vez que ele perdeu a esperança nele próprio pela lei, agora ele vai lançar a esperança em outro, a fé. Em quem? Em Cristo. Quando você demonstrar as promessas. É assim que nós iniciamos o evangelismo, a abordagem. Há uma terceira abordagem que não pode ser omitida. Agora é a hora de fazermos a exposição do julgamento de Deus. Pois esse também pode levá-los ao arrependimento e à fé. Agora é a hora de nós apresentarmos o julgamento de Deus. É a terceira abordagem.
O julgamento de Deus é frequentemente omitido no evangelismo moderno. Qual a última vez que você evangelizou alguém mencionando o julgamento de Deus? Qual a última vez que você disse para sua mãe que ela está sob juízo? Qual a última vez que você disse para um drogado que ele há de prestar contas diante do trono de Deus? Qual a última vez que você, explanando as Escrituras, disse: e todos estarão de pé diante do tribunal de Cristo? Nós não podemos omitir. O julgamento de Deus é frequentemente omitido. É frequentemente omitido do evangelismo moderno. Eles não pregam com o evangelismo. Você já parou para pensar nisso? Tem uma pessoa no leito de hospital. Quem visita tanto hospitais aí? Hospitais. Você está com um acidentado, alguém numa UTI, alguém num câncer terminal. O que você vai falar para ela? Que Jesus ama ela? A pessoa está na eminência da morte. Você vai falar que Jesus ama ela? Que Jesus vai curar? Que Jesus está do lado dela passando a mão na mãozinha? Ou você vai dizer: minha senhora, você pode estar segundos do julgamento. A senhora está... Alguém já foi num leito de hospital e dizer: minha senhora, a senhora vai se encontrar com o trono de Deus agora. Já parou para pensar? Mas como o senhor me diz isso? Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma vez só, e logo após isso, vem o julgamento. Não, a gente fica enchendo de lorota o povo no leito do hospital, em vez de dizer: minha senhora, arrependa-se, a senhora vai morrer e vai se encontrar com Cristo. A senhora vai morrer e vai dar conta das suas obras. Arrependa-se. Nós não evangelizamos fazendo isso. Aí sabe o que a gente dá? Uma falsa segurança de salvação. Jesus te ama, Ele vai curar, fique em paz. Aí a mulher morre. Aí quando a mulher morre, tudo que ela vai lembrar no julgamento é: Ele me ama, eu estou em paz. Mas ela vai estar diante do trono para ser julgada. E ninguém advertiu sobre isso. Ninguém disse que ela prestaria contas. Ninguém disse que ela deveria se arrepender. Ninguém disse que a vida dela ia ser exposta. Nós não podemos omitir. O julgamento de Deus é frequentemente omitido do evangelismo moderno. Porém, Cristo ordenou que pregássemos o julgamento. Você sabia disso? Olha o que diz em Atos 10, 40 e 42. E Cristo nos mandou pregar ao povo. O que Cristo nos mandou pregar? E testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. É Pedro quem está dizendo que Cristo mandou eles evangelizar e mencionar no evangelismo o julgamento. Olha o texto: Cristo nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Dentro da tarefa da grande comissão, dentro do evangelismo bíblico, está contida a mensagem do julgamento. Os homens devem ser advertidos, os pecadores devem ser advertidos do julgamento. Eles passarão por um julgamento. Então você pode notar que é escriturístico. Grave você que vai sair o evangelismo, que vai sair as missões. Você deve falar da natureza do homem. Você deve falar da natureza de Deus. Você deve falar da cruz de Cristo. Você deve falar da boa notícia. Mas você também deve advertir os homens do julgamento. Eles serão julgados. E foi uma ordem de Jesus para Pedro, para os apóstolos e na grande comissão. Ele nos mandou pregar o quê? Juiz dos vivos e dos mortos, que Deus julgará os homens, que eles estarão diante do trono de Deus. Você pode ver isso claramente nas mensagens dos apóstolos. Você pode ver isso claramente. Veja, por exemplo,
Paulo pregando em Atenas. Olha só, Paulo está evangelizando. Veja o conteúdo da mensagem evangelística de Paulo. Atos 17, 30 e 31. Paulo está no Areópago, está em Atenas. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia, em que com justiça há de julgar o mundo. Paulo, no seu discurso evangelístico em Atenas, menciona o julgamento. Contém o julgamento no discurso de Paulo. Você vê que isso era comum na mensagem dos apóstolos. Mas hoje os apóstolos modernos não vão falar de julgamento. O evangelismo moderno não prega o julgamento. A igreja moderna não ensina o julgamento. Ninguém quer falar de um evangelho de cruz, dolorido. Ninguém quer espantar os fiéis. Ninguém quer espantar os pecadores. Então eles omitem o julgamento do pecador. Mas você vê claramente, Paulo no seu primeiro discurso para os epicureus, estoicos, ele menciona no seu sermão evangelístico do julgamento. E fala isso com uma imperiosidade, porque porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Deixa eu dizer algo para você que está aqui. Você já se deu conta que você será julgado? Você se deu conta que aqueles que estão sentados aqui serão julgados? Aqui está dizendo, com justiça há de julgar o mundo. Os salvos e os não salvos serão julgados. Todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. E nós não podemos omitir isso do pecador. Veja, por exemplo, Paulo para Félix, governador da Judéia. Ele está fazendo um discurso para Félix e sua esposa Drusila. Paulo está preso e está passando de mão em mão, Festo, Agripa, Félix. E onde Paulo passa, ele testifica, ele testemunha, ele prega. A defesa de Paulo, o discurso de defesa de Paulo é pregar o evangelho. Paulo se defendia pregando o evangelho. Agora vai dizer para o governador da Judéia, olha o que ele diz, Atos 24, 25. Vindo Félix, com sua mulher Drusila, mandou chamar a Paulo. E este Félix ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele, olha o que Paulo estava tratando, pregando para Félix. E tratando ele da justiça, da temperança e do domínio próprio, e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu, por agora vai-te, e tendo oportunidade te chamarei novamente. O que Paulo estava tratando com Félix? Qual era o discurso de Paulo para Félix? Como Paulo evangelizou Félix? Falando do julgamento. Você, Félix, estará diante do trono. Você, Félix, será julgado pelo seu governo. Você, Félix, dará contas dos seus pecados. A Bíblia diz qual foi a reação de Félix? Espavorido, estupefato. Félix baixou a pressão, perdeu o ar. Para, Paulo. Chega, basta. Outra hora trataremos disso. É assim que pecadores serão salvos. É assim que pecadores virão ao arrependimento. Se você iniciar com o evangelismo com o julgamento. Você pode ver isso claramente nas mensagens dos apóstolos. Vejamos Pedro agora. Ele está na casa do centurião Cornélio, da corte chamada italiana. Você se lembra desse discurso, Atos 10? Olha só o que Pedro evangeliza, como evangeliza Atos 10, 40, 42. A este, Jesus, ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. No discurso evangelístico de Pedro para a família de Cornélio, estava com